Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova da disciplina de História, da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nessa ocasião, nós vamos resolver a prova do ano de 2018. Já estamos chegando ao final da nossa série. A prova de 2018 seguiu mais ou menos a perspectiva das últimas 4 provas anteriores, 11 questões de história, dentre as questões 34, 33 e 44. Portanto, 11 questões de história. E a primeira já começa com uma questão relativamente difícil, certo, candidatos? Que vai falar do processo de consolidação do Estado Nacional Português. E essa questão vai trazer o seguinte enunciado: Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização político-administrativa. Em 1383, para solucionar problemas relacionados à sua sucessão dinástica e também para evitar a sua anexação ao reino de Castela, deflagrou-se um movimento que ficou conhecido como Revolução de Aves. Esta, ou seja, a Revolução de Aves, levou ao poder Dom. Vamos lá. O Estado Nacional, a consolidação do Estado Nacional Português não foi um processo fácil, porque os monarcas de Castela, que vocês vão ficar conhecendo como a Isabel de Castela, que deu origem, junto com o Reino de Aragão, à consolidação do Estado Nacional Espanhol. O Reino de Castela, que era o mais forte na Península Ibérica, ali no final da Idade Média, ele tinha pretensões de formar um único reino em toda a Península Ibérica. E os nobres portugueses, obviamente, sempre foram contra. Eles queriam formar um Estado nacional independente. Então, toda a sucessão dinástica ela era meio problemática, sobretudo quando o rei não tinha um herdeiro, certo? Um herdeiro homem, saudável e condizente com a chamada lei sálica, que é o filho homem mais velho, certo? Para sucedê-lo. Então, isso daí deflagrou um movimento, certo, que ficou conhecido como Revolução de Aves. E eles estão pedindo quem foi, o que a questão está pedindo? Ela está pedindo quem foi o primeiro rei da dinastia de Aves, certo? E aí eu fui num livro que eu li há uns anos atrás, do Antônio de Oliveira Marques, certo? Ele chamado História, Breve História de Portugal. E ele conta esse período, certo? Esse problema da transição dinástica que começou o seguinte, ó. Na falta de um herdeiro masculino, a sucessão de Dom Fernando passou a sua única filha legítima, Dona Beatriz, casada com o rei Dom João I, rei de Castela. Por isso que Dom João I requisitava o reino português. As cláusulas do matrimônio confirmavam a vigência e o governo do reino a impopular rainha-mãe Leonor Teles até o filho ou filha nascer, a Beatriz. Os dois reinos deveriam viver permanentemente separados, ou seja, a nobreza portuguesa, os portugueses sabiam dessa desconfiança, então quando eles juntavam um monarca com o outro por meio do casamento, eles já colocavam na cláusula desse casamento de que os reinos deveriam ser separados, senão Castela provavelmente iria arrebatar o reino português. Manobras políticas e ambições pessoais levaram o rei de Castela a invadir Portugal e tomar conta do poder. Apoiado pelas fileiras médias e inferiores da burguesia, o mestre de Aves, Dom João, filho ilegítimo do rei Dom Pedro, fez-se proclamar regedor e defensor do reino e pediu o apoio da Inglaterra. Dom João I de Castela entrou em Portugal, alcançou Lisboa e cercou-a em vão durante 4 meses em 1384. Numa segunda invasão, sofreu completa derrota em Aljubarrota, em 1385. Ainda se deram nos anos seguintes escaramuças pouco importantes, a que se serviu uma trégua de 10 anos, renovada por períodos sucessivos.
No entanto, o mestre de aves fizera-se proclamar rei em cortes com o título de Dom João I. Portanto, a questão que está pedindo quem foi o primeiro rei, certo, da dinastia de Aves, foi Dom João I, certo? A questão a 33 é a questão B. E a dinastia de Aves reinou desde então em Portugal até 1580, quando Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir, ele desaparece, né? Desaparece sem deixar herdeiros, e aí o trono passa a ser disputado pelo Felipe II da Espanha, da dinastia de Habsburgo, dando início a um período histórico chamado de União Ibérica, certo, gente? Não vem ao caso, mas a questão 33, a Revolução de Aves levou ao poder Dom João I, certo? Seguimos para a questão 34. A questão 34 vai dizer o seguinte: no período do Renascimento, ocorreram mudanças significativas na produção cultural europeia, considerando alternativa 1, item 1, o desenvolvimento da teoria do heliocentrismo, item 2, o desenvolvimento da imprensa, item 3, a estratificação da sociedade, item 4, a ação dos mecenas. A questão pede o seguinte: assinale abaixo o item que apresenta os aspectos que influenciaram o aumento da produção cultural renascentista, assim como da sua qualidade. Pessoal, se atente uma coisa, candidatos, o seguinte: ele está pedindo para você falar de aspectos do Renascimento, mas no tocante à produção cultural, certo? Todos esses aspectos, 4 aspectos, fazem parte do Renascimento, mas apenas 2 deles fazem parte da questão cultural, do desenvolvimento da produção cultural. Portanto, a teoria do heliocentrismo, lá de Copérnico, certo? De que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, é uma teoria típica do Renascimento, mas está ligada à astronomia e não está ligada à questão da produção cultural, assim como a questão da estratificação da sociedade. Não está ligada a uma questão de produção cultural renascentista, mas está ligada a uma questão de estrutura dessa sociedade. Portanto, dos 2 aspectos que influenciaram na produção cultural renascentista, foi o desenvolvimento da imprensa, com o Gutenberg, e a ação dos mecenas financiando produção cultural, obras literárias e obras esculturais, certo? Portanto, a opção correta é a letra D, em que as alternativas 2 e 4 são as que influenciaram o aumento da produção cultural renascentista, certo? Vamos para a questão 35 agora. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias implantado em 1534 não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a produção do açúcar, estavam as de. Quando você estuda as capitanias hereditárias, vocês sabem, isso é básico, que o governo português instituiu as capitanias hereditárias, conferiu direito a elas aos seus donatários, certo? Que nunca puseram, a maioria deles nunca puseram os pés aqui, ou se puseram, foi por pouco tempo, certo? Muitos deles não tinham dinheiro para investir na colonização das capitanias hereditárias, não havia mão de obra em Portugal suficiente para isso. Portugal era um país pequeno, com uma população muito pequena, certo? E aí vocês ouviram na historiografia brasileira que apenas 2 dessas capitanias, de todas as várias capitanias hereditárias que foram instituídas no Brasil, apenas 2 deram certo do ponto de vista econômico, porque implantaram uma economia açucareira, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, certo? As 2 que prosperaram foi a de São Vicente e Pernambuco. Não tem segredo no tocante a isso. Isso é básico no que se refere às capitanias hereditárias. Apenas 2 deram certo do ponto de vista econômico. São Vicente, ali onde o interior de São Paulo, a parte de cima ali de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, lá com a produção do açúcar, certo? Portanto, a questão 35, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 36.
Questão 36 vai dizer o seguinte, ó. Durante o período conhecido por União Ibérica, 1580 a 1640, ocorreu o embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil, ocorrida em 8 de maio de 1654, a ou as. Quando ocorre a União Ibérica, nós já discutimos isso, acho que em duas ou na prova anterior, um tradicional inimigo da Espanha se torna um tradicional, por sua vez, inimigo de Portugal, que é a Holanda. Espanha e Holanda vinham rivalizando no concerto europeu nas questões econômicas e diplomáticas, e aí a Holanda se tornou automaticamente uma inimiga de Portugal por conta da junção com a Espanha. E a primeira investida dos holandeses foi no Brasil, em que eles, em 8 de maio de 1624, eles ocuparam Salvador. A formação de uma colônia holandesa na Companhia das Índias Orientais, ou também a Nova Amsterdã, como se pode chamar, a ocupação holandesa no Brasil, ela ocorreu também em uma resposta, certo, ao embargo econômico imposto pela Espanha, certo, que estava naquele momento histórico com as coroas portuguesa e espanhola unificadas por meio da chamada União Ibérica, certo? Portanto, não tem segredo. Em 8 de maio de 1624, os holandeses ocuparam Salvador. Posteriormente, eles ocuparam também, né, Recife, ocuparam Pernambuco, a capitania de Pernambuco, certo? E aí eles fizeram o chamado período holandês, que durou algumas décadas e que teve como seu apogeu, seu nível máximo, o governo do Conde Maurício de Nassau, certo? Mas não foi em 8 de maio de 1624 que marca o governo de Nassau, não foi a conquista do Portugal com Matias Albuquerque. A Batalha dos Guararapes já é outra batalha, é aquela em que você expulsa os holandeses, e a fundação do Arraial de Bom Jesus também não ocorreu em 8 de maio de 1624. Em 8 de maio de 1624 ocorreu a ocupação dos holandeses de Salvador, então capital da capitania, ou seja, capital da colônia Brasil, certo? Vamos à questão 37. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Preste atenção, absolutismo monárquico. Dentre os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o responsável por esse pensamento. Quando se fala em absolutismo monárquico e um pensador que refletiu e defendeu o direito divino dos reis, nós estamos falando de Thomas Hobbes. Isso já caiu em outras questões, as questões eram um pouco diferentes, mas tinham essa mesma finalidade. Isso já foi largamente discutido, certo? O filósofo que legitimou a questão do absolutismo foi Thomas Hobbes. Não tem segredo nessa questão, certo? Portanto, a questão 37 é a letra A, Thomas Hobbes. Questão 38. A partir de 1764, o governo inglês adotou medidas que aumentaram a arrecadação fiscal e restringiram a autonomia das colônias norte-americanas. Nas alternativas abaixo, assinale a medida que provocou o protesto dos representantes das 13 colônias que realizaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Quando a Inglaterra ela termina a Guerra dos 7 Anos contra a França, por mais que ela tenha saído vitoriosa, a Inglaterra sai com o seu caixa em apuro, certo? Em grande dificuldade fiscal. Então, da onde que eles foram tirar dinheiro? Dos colonos americanos que estavam prosperando. E aí fizeram um conjunto de leis, entendeu? Impuseram esse conjunto de leis.
em que os colonos falaram: essas leis elas são intoleráveis. Por que são intoleráveis? Porque foi aprovada por um parlamento ao qual nós não, no qual nós não estamos sendo representados. E aí eles apelidaram essas leis que foram impostas pela metrópole britânica, aprovadas pelo parlamento em que a colônia não tinha representatividade, as apelidaram de leis intoleráveis, certo? E por conta dessas leis intoleráveis, eles realizaram o primeiro congresso da Filadélfia, que foi aquele congresso em que insuflou-se as elites das 13 colônias a se juntarem para lutarem militarmente contra a metrópole inglesa. Na historiografia, esse processo foi batizado de Revolução Americana ou Processo de Independência dos Estados Unidos. Foi a primeira colônia a se insurgir contra sua metrópole. Não era uma metrópole qualquer, tratava-se da Inglaterra, que estava ensaiando ter a maior marinha do mundo, a marinha mais poderosa, e naquele momento histórico a Inglaterra era um país em processo de revolução industrial, certo? Mas o que interessa para a nossa análise aqui, questão 38, é que esse conjunto de leis foi apelidado pelos colonos americanos de leis intoleráveis. Portanto, a questão 38, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 39. Questão 39 vai dizer o seguinte: procurando colocar em prática a política de solidariedade esboçada no Congresso de Viena, Alexandre I propôs em 1815 a criação de uma organização militarizada denominada Santa Aliança entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança ou vamos por eliminação. A Santa Aliança, que era uma organização militar que ela agregava monarquias tradicionais e cristãs. O que significa monarquias tradicionais e cristãs? Monarquias que ainda guardavam a estrutura do Estado absolutista, que vinha sendo cada vez mais questionado e que havia sido fragorosamente abalada pelas invasões napoleônicas, certo? Então, a alternativa A ela está incorreta, por quê? Porque por mais que o reino da Prússia ainda permanecesse com sua estrutura tradicionalista, não existia o chamado Império Francês. Napoleão já havia sido derrotado, e o Império Britânico não era uma monarquia absolutista, certo? Não era uma monarquia absolutista. Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, por mais que ela coloque o Império Austríaco e o Império da Prússia, que eram tradicionais monarquias cristãs, o Império Britânico não era uma monarquia absolutista nesse período histórico, certo? Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C, que é a correta, que reúne os três elementos como as três monarquias absolutistas que idealizaram a Santa Aliança, que foi o Império Russo, o Império Austro-Húngaro ou o Império Austríaco e o Reino da Prússia, porque eram ainda resquícios do período histórico denominado de déspotas esclarecidos, certo? Eles ainda mantinham muito dessa estrutura e eram monarquias tradicionais europeias. Havia muita da questão, no caso do Império Austríaco e do Império da Prússia, do Reino da Prússia, a questão germânica, certo? Era quase que um pacto eslavo-germânico. E dentro do Império Austro-Húngaro tinha uma forte comunidade eslava também, certo? Que mantinha profundas ligações com o Império Russo, que era um império também de origem eslava, certo? Portanto, a questão 39 é a letra C. As outras duas questões elas estão incorretas, porque fala em Império Francês e Império Britânico, não eram tradicionais monarquias cristãs, certo? E aqui fala do Império Britânico e o Império Francês, junto com o Império Austríaco, que ele só troca a ordem dos fatores. Portanto, a questão 39, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 40. Quase 2 décadas depois da conjuração baiana, durante a estada da família real portuguesa no Brasil,
o governo de Dom João VI, e o governo de Dom João VI, ocorreu um levante emancipacionista em Pernambuco, que ficaria conhecido como Revolução Pernambucana. Um dos motivos dessa revolta foi a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, certo? Ela lutava contra o absolutismo, certo? Já tinha um forte caráter liberal, mas o principal motivo, certo, da revolta, da chamada Revolução Pernambucana, eram os gastos que a vinda da família real tinha provocado. A Pernambuco, que era o estado, não tinha uma capitania, mas era o lugar do império onde se tinha muito dinheiro, tinha que pagar pesados impostos para manter os gastos da família real, certo? E aí o que estava em jogo quando você estuda a Revolução Pernambucana é o seguinte: um ano antes, essa revolução ocorreu em 1817, mas um ano antes, em 1816, tinha ocorrido uma grande seca ali em Pernambuco, em que os senhores de engenho, o pessoal ali da cana, de açúcar, portanto, os comerciantes também sofreram com isso, haviam sofrido um pesado prejuízo. E aí eles alegavam que os gastos da família real estavam impedindo a recuperação econômica de Pernambuco, certo? Então eles estavam falando, nós estávamos sendo prejudicados porque temos que pagar pesados impostos para parasitar a família real e não estamos tendo dinheiro para nos recuperar da grande seca de 1816, certo? Só com essa informação você já consegue resolver a questão, que é a letra B, certo? Por quê? Porque a Revolução Pernambucana ela não ocorreu por conta do fim do monopólio comercial de Portugal sobre a colônia, não ocorreu por causa da elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves, ela não visava a libertação da atividade industrial no Brasil e também não era provocada pela cobrança forçada de impostos atrasados, certo? Por quê? Porque eles não basicamente estavam descontentes com a família real por pagar impostos, mas pelos elevados impostos que eles estavam pagando e que eles diziam que impostos muito elevados para bancar os luxos da família real no Brasil estavam impedindo eles de se recuperar economicamente da grande seca que havia ocorrido em 1816. Portanto, a alternativa correta na questão 40 é a letra B. Vamos à questão 41. Em 1834, numa tentativa de harmonizar as diversas forças em conflito no país, grupos políticos como os moderados promoveram uma reforma na Constituição do Império, 1834. Ainda é o período regencial, mediante a promulgação do ato adicional, certo? Observe os enunciados abaixo. Vamos ler os enunciados abaixo. 1. Criação do Conselho de Estado. 2. Criação das Assembleias Legislativas provinciais. 3. A regência deixava de ser trina para se tornar única. E 4. A fundação do Clube da Maioridade. Ela está pedindo o seguinte, ó, assinale a opção e as afirmativas. As afirmativas estão relacionadas ao ato adicional. Esse ato adicional de 1834, que foi durante o período regencial, certo, gente? Ele tinha duas finalidades. Primeiramente, ele criou as Assembleias Legislativas Provinciais, certo? E ele mudou a questão da regência. A regência do imperador, nesse período histórico, o imperador, então, com 9 anos, certo? Ele estava sendo preparado para assumir o trono. Quanto mais rápido ele crescesse, melhor. Tanto é que o pessoal deu o golpe da maioridade quando ele ainda tinha 15 anos, certo? Para poder ter um imperador, ter uma referência, o imperador juntar as questões políticas, certo? E aí a regência ela deixou de ser trina para se tornar una. Regência una com o padre Diogo Feijó, certo? Que foi o regente mais conhecido. Logo depois ele foi, por causa de intrigas palacianas, ele foi deixado de lado. Entretanto, o ato adicional de 1834 teve duas finalidades: criar as Assembleias Legislativas Provinciais e deixar a regência
una para deixar de ser trina, para que não pudesse ocorrer as brigas ali naquele triunvirato de regência, porque cada um julgava aos seus próprios interesses. Portanto, no tocante ao ato adicional de 1834, as alternativas 1 e 3 que são as corretas, portanto, na questão 41, a alternativa C é a correta, certo? 2 e 3, 41, alternativa C. Vamos à questão 42. Questão 42 vai dizer o seguinte: o início do período republicano no Brasil foi marcado por uma série de conflitos que culminaram com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Abaixo estão listados atos e fatos relacionados à nossa história. Vamos lá, vamos ler primeiro os itens aqui abaixo, para depois a gente ver como é que vai resolver a questão. Ela vai dizer o seguinte, ó: modelo econômico agroexportador, comissão de verificação de poderes, possibilidade do presidente nomear interventores estaduais, criação da consolidação das leis do trabalho. A questão é o seguinte: assinale a opção que representa elementos relacionados à Primeira República. Vamos lá. Primeira República, ele está falando, é aquela que foi erigida por Marechal Deodoro em 1889, conhecida pela alcunha de República Velha, que durou até a Revolução de 1930. Nesse período histórico, o modelo econômico ele era agroexportador, certo? Portanto, aqui está ligado à Primeira República. O item 1 está ligado à Primeira República, certo? Portanto, onde não tem o item 1, que é a alternativa C, a D e a E, podem ser descartadas, certo? Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão foi criada no governo, se não me engano, do Campos Salles ou do Rodrigues Alves, com o objetivo de impedir os adversários políticos de ganharem as eleições. Vamos supor que tinha um coronel ali, e esse coronel local, chefe, os homens do baraço do cutelo, eles queriam impedir que o seu inimigo político ganhasse a eleição. Eles faziam uma comissão de verificação de poderes, reordenavam os votos e davam voto ao candidato de preferência do mandante local, certo? Era uma forma de você manter o poder nas mãos dos coronéis locais. Também era algo da Primeira República. Portanto, a alternativa você nem precisa eliminar. Você já sabendo aqui que a 1 e a 2 faz parte da Primeira República, você já consegue sacar que é a alternativa A correta. Mas vamos eliminar, por exemplo, a possibilidade do presidente nomear interventores estatais. Isso ocorreu durante a era Vargas, sobretudo no período do Estado Novo. Antes do Estado Novo também, certo? O Estado Novo, a era Vargas, foi um período extremamente centralista. E a criação da CLT ocorreu na era Vargas também, não foi na Primeira República. Foi depois da Revolução de 1930. Essas duas alternativas, elas se localizam no pós-1930. E essas duas aqui, antes de 1930. Portanto, a Primeira República, ela tinha um modelo econômico exportador e ela possuía a comissão verificadora de poderes. Sendo assim, na questão 42, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 43 agora. A questão 43 vai dizer o seguinte: no início do século XX, os trabalhadores brasileiros se organizaram para defender seus direitos. Suas ideologias oriundas do século XIX predominavam nessa época: o comunismo e o anarquismo. Avalie as afirmações abaixo. Vamos lá. Defendia a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura. Era contrária à existência do Estado. Valorizava o partido único como meio de organizar as lutas. E não concordava com eleições, pois viu nestas um modelo de manipulação do povo. O que a opção quer? A opção que representa os fatos relacionados ao anarquismo. O anarquismo é uma ideologia política que ele prega o fim do Estado, certo? Os anarquistas são contrários à existência do Estado e não acreditam em eleições.
Portanto, você sabendo o que é o anarquismo, os princípios gerais do anarquismo, que é uma ideologia política, certo? O anarquismo é uma ideologia política. Você já consegue eliminar. Por exemplo, era contrário à existência do Estado, é o anarquismo, certo? E não concordava com eleições, pois viam nessa um meio de manipulação do povo. Portanto, a 2 e a 4 é a alternativa correta, é a letra B. Porque quem defendia a conquista do Estado, o estabelecimento de uma ditadura, é o socialismo, por meio da Revolução Proletária, você instala a ditadura do proletariado, certo? E institui o Partido Único, que é o partido comunista, como ocorreu nos países que adotaram o modelo de economia planificada. Existia apenas o Partido Único, e o secretário-geral do partido era o presidente da respectiva república. Portanto, o anarquismo ele está atrelado à alternativa 1 e à alternativa 2 e a alternativa 4 é a letra B, que prega a alternativa 2 e a letra 4. Portanto, a questão 43, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 44, também conhecida como última questão da prova de 2018. Entre 1945 e 1964, existiam no Brasil dois projetos de nação que disputavam a preferência dos eleitores: o nacional-estatismo, liderado por Getúlio Vargas, e o liberalismo conservador, liderado por Carlos Lacerda. Assinale as informações abaixo listadas. 1. O Estado deveria intervir na economia. 2. Abertura total às empresas e capitais estrangeiros. 3. O Brasil deveria alinhar-se com os Estados Unidos incondicionalmente. 4. Criação das empresas estatais em áreas estratégicas. A alternativa que apresenta propostas do liberalismo conservador é: esse conceito de liberalismo conservador ele é meio problemático, certo? Porque só existe basicamente no Brasil, aquela simplificação. Sou liberal na economia e conservador nos costumes, mas aqui no Brasil as ideologias elas são bem relativizadas, certo? Você não pode entender o liberalismo brasileiro, o conservadorismo brasileiro com a mesma perspectiva do liberalismo e do conservadorismo europeu e norte-americano, certo? Esse é um grande erro. Entretanto, a chave para você resolver a questão é você ver o que Carlos Lacerda e seus colegas defendiam e o que Getúlio Vargas e seu grupo político defendia. A questão do Carlos Lacerda, que é denominado pela questão de um liberal conservador, ele pregava que deveria ocorrer a abertura total das empresas estatais ao capital estrangeiro, certo? E que o Brasil deveria alinhar-se aos Estados Unidos incondicionalmente. Diferente de Vargas, que defendia que o Brasil devia intervir na economia e que deveria se criar empresas estatais em áreas estratégicas. Como a questão está perguntando do liberalismo conservador do Carlos Lacerda, certo? O Carlos Lacerda defendia as alternativas 2 e 3, portanto, 2 e 3 é a letra C. A questão 44, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.